Bom, meus amados do canal Cláudio Gouveia, hoje eu vou estar gravando um pouco diferente. Já faz uns dias que eu não tenho gravado, mas hoje eu quero estar deixando aqui para vocês uma lição super importante, porque o que mais vemos pelas igrejas, o que mais vemos nos canais de televisão que pregam, entre aspas, a palavra de Deus, é exatamente o que vou estar mostrando para vocês aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero estar gravando esse áudio e vídeo, não com imagens minhas, mas só com as imagens que eu vou estar acrescentando aquilo que estou falando, ok? Então, uma outra coisa que eu quero deixar para vocês, que é um alerta antes de começar o vídeo sobre cuidado para você não estar sendo conivente com coisas erradas. Cuidado para que você não esteja detendo o bem em detrimento do mal. Cuidado para que você não fique calado quando você tem que falar, porque você pode estar sendo negligente. Se você for negligente e se calar diante do mal por covardia, você também peca. Então, logo, se você não tiver capacidade de negar a si mesmo pela verdade do Messias, você não é digno dele. Você não pode ser conivente nem no assunto bíblico, nem no assunto político, nem em um assunto familiar, nem em um assunto escolar. Na verdade, você não pode ser negligente em absolutamente nada. Se a negligência for para deter o certo pelo errado, você está sendo conivente. E o pecado disso tem afetado toda a humanidade. Por exemplo, quando você vê alguém errando e você não expõe o erro dessa pessoa, você deixa com que esse erro vá adiante. E por esse motivo, ele se propaga. Se você estivesse intervido, esse sujeito pararia de divulgar aquela mentira ou aquela falsa certeza, aquilo que não traz benefício para a sociedade. Quando você deixa de falar a verdade do amor, você permite que outra pessoa que deveria se encher da verdade fique vazia e, por estar vazia, está apta para receber. Aí você pergunta, qual o problema disso? Veja só, já que no momento oportuno ela não foi cheia da verdade e do amor, por causa da negligência, agora ela, ao invés de processar a boa mensagem, vai processar a mensagem do mal. Como assim processar? Ela vai estar pensando, principalmente porque a ovelha é um ser ruminante. Ela escuta e durante a noite ela pensa e pensa e pensa. É por isso que somos comparados com ovelhas. Por isso, deter a justiça é muito grave. Existe um provérbio que não é popular, mas quero que vocês me ajudem a torná-lo popular, pois isso fará muitos a despertar para essa grande realidade. Porque não adianta pregar nas igrejas coisas que parecem verdade, tendo a aparência de bem, mas não tem a eficácia de transformar a sociedade. E o provérbio é: para que o mal cresça, para que o mal prevaleça, para que o mal prospere, basta que o bem não faça nada. Toda vez que você negligencia, você está fazendo isso, fazendo com que o mal prospere. Por quê? Para o mal crescer, basta que o bem não faça nada. É exatamente isso que está acontecendo. O Messias nos ensinou a sermos luz do mundo. O Messias nos ensinou a sermos o sal da terra. Agora você entende por que ele falou essas coisas? Veja só, o que está acontecendo hoje é que o mal achou um jeito de apiar, de prender, de bloquear, inutilizar o bem. As pessoas boas, elas foram pegas, colocado entre quatro paredes, e agora elas estão sendo doutrinadas. Isso é uma forma que o mal
ele encontrou de deter a humanidade. Lembre-se, tem versículos bíblicos que fala sobre isso. Quando for tirado aquela que ainda o detém, então ele prosperará. Isso se falando do anticristo. Para que o anticristo domine tudo, a igreja tem que ser inutilizada. Veja só, se a igreja está dentro de 4 paredes e está sendo doutrinada, e a verdade que deveria ter eficácia de transformação da sociedade, ela está sendo doutrinada entre 4 paredes. E qual a gravidade disso? É que na doutrinação das mentes das ovelhinhas está sendo ensinado que as pessoas que estão fora da denominação, seja lá qual for, essas são inimigos. Ao invés de elas entenderem aquilo que Paulo pregou. O apóstolo ou discípulo de Jesus, que é o mais correto, aquele que se fez discípulo da verdade do Messias, que é Paulo, ensina. Essa é a verdade. O que ele ensina é que nossa luta não é contra a carne e o sangue. Veja só, o que Paulo pregou é exatamente para separarmos aquilo que tem envolvimento humano, carne, e aquilo que tem envolvimento espiritual. O movimento espiritual pela carne é completamente ignorado hoje pelas denominações e pela igreja. Por quê? Porque se deixaram de exercitar isso. De que forma? Quando nós vemos uma pessoa praticando o mal, essa pessoa logo é alvo diretamente, como se ela não fosse vítima do mal. Então, o que isso significa? Isso significa algo muito grave, muito sério. Porque as pessoas, mesmo dentro das igrejas, ela não consegue perceber que a sua luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Sua luta não é contra as pessoas humanas, mas sim pelas obras que o mal, através dela, praticam. Por isso, o Messias ensinou a amar o nosso inimigo. Por esse motivo foi que o Messias nos ensinou a orar por quem nos persegue. Por quê? Ele sabe que o ser humano é vítima desde o começo. Nós só podemos ter capacidade de amar as pessoas, os nossos inimigos, as que falam mal da gente, as que fazem mal para a gente, se tivermos esse conceito dentro da gente, alicerçado, impregnado. Quando olhamos para uma pessoa que praticou mal, devemos ver que, por causa da fragilidade que ela se encontrava ou que se encontra, o mal foi capaz de, através dessa pessoa, usar uma forma de atingir o bem ou de te atingir diretamente. Infelizmente, a igreja que deveria ensinar essas coisas, hoje já não ensina mais essas coisas, porque, na maioria das vezes, o mal tem desviado esse conceito, colocando um conceito diferente, que é: o mundo é seu inimigo, mas não explica o que é o mundo. Então, a partir de agora, eu vou te falar um pouco o que é o mundo. Lembre da parábola do joio e do trigo. O dono de uma terra plantou a boa semente, o trigo. À noite, veio seu inimigo e plantou o joio no meio do trigo. Quando os funcionários viram que nasceu joio junto com o trigo, perguntou ao dono da terra se queria que arrancasse o joio. O dono da terra disse não, para que, arrancando o joio, não danifique o trigo. O que significa isso sobre o assunto que você está falando? É o seguinte: o mundo é o sistema implantado no joio. E esse joio, esse sistema, ele está
junto na mesma terra, misturado o bem com o mal. Então, o mundo é um sistema criado. Sistema esse que afeta diretamente a todos. De que forma? Não são as pessoas que estão fora das denominações que são seu inimigo. Pelo contrário, o seu inimigo pode estar do seu lado, sentado na cadeira, orando e dando glória a Deus. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas não são trigo, elas são joio, que está lá tendo aparência de trigo, mas é joio. E muitas pessoas estão lá fora que não frequentam uma denominação que você está, mas que são pessoas que são o trigo, são pessoas que têm o espírito do bem nela. Então, o espírito do mal, ele está nas pessoas, não em todas, mas numa grande parte, que você não consegue distinguir entre um e outro. Por isso, toda vez que vos ensinar que o mundo é o mal, lembre, a sua luta não é contra a carne e nem o sangue. Você tem que lutar contra o sistema do mal. Se aquele teu irmão que senta do teu lado pratica o sistema, as obras do mal, esse teu irmão, ele tem que ser corrigido. Ele, quando pratica esse mal, ele se torna inimigo do bem automaticamente. Lá fora existe pessoas que são trigo e pessoas que são joio, assim como dentro das denominações, pessoas que são trigo e pessoas que são joio. Então, nunca saia de dentro da sua denominação olhando para as pessoas que não o frequentam como pessoas do mundo, porque isso não é a verdade. Lembre como vivia o Messias e como viviam os discípulos. Lembre que o Messias disse para você amar o seu inimigo. Por que se prega que Deus ama o pecador, mas não ama o pecado? É exatamente por isso. Porque o mundo é um sistema que está dentro do homem. Aquele joio plantado pelo inimigo. O joio plantado pelo inimigo, dentro dele tem o sistema maléfico. E esse sistema maléfico foi denominado mundo, por causa do imundo. O imundo, certo? Lembre disso. Não são as pessoas do mundo, são as pessoas do imundo, ok? In quer dizer dentro, aquelas pessoas que têm dentro de si o mundo, o imundo, ok? Fica mais fácil de você gravar isso quando você associa uma coisa à outra, ok? Então, as pessoas que estão fora das denominações não são do imundo, porque muitas delas são pessoas do Pai que têm o Espírito da verdade dentro delas, ok? Então, vamos a seguir a Nicodemos quando visitou o Messias. Nicodemos. João, Evangelho de João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou comentar. Jesus disse que aquilo que Nicodemos afirmava não era verdade. Olha o que ele disse: sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus disse que ele estava enganado, porque ele não estava vendo coisa alguma. Foi isso que ele disse. Versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, volta ao ventre materno e nasce segunda vez? Respondeu-lhe Jesus:
em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: e como pode suceder isto? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não acreditais no nosso testemunho ou o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me crerdes, como crereis se vos falar das celestiais? Comentando, vou explicar para vocês um pouco do que aconteceu nesse encontro. Por quê? É importante eu frisar, porque a maioria dos pregadores ensinam isso. Só que os pregadores não entendem também essa passagem. Até mesmo porque muitos deles não têm revelação pelo Espírito da verdade que se encontra ali. Até mesmo também porque esse versículo que saiu do original não foi traduzido da forma que estava no original. O que o mestre disse nessa passagem bíblica para Nicodemos era que Nicodemos não podia ver, porque ele não era da mesma natureza do Messias. Nicodemos não podia compreender, porque o espírito de Nicodemos não era um espírito que veio do Pai. E o mestre disse que o espírito dele veio de cima, então o espírito compreendia, porque já tinha visto as coisas celestiais. O espírito de Nicodemos, não, porque Nicodemos nasceu da carne. Nicodemos nasceu da vontade da carne. Aquilo que o Nicodemos compreendia era só o que é daqui de baixo, não o que é de cima. Quando o Messias trata Nicodemos desse jeito, eu lembro também dos pregadores que dizem ver as coisas de Deus, que dizem ver e entender as coisas espirituais. Muitos dizem, eu vi Deus, eu vi e eu vi, sendo que todos estão mentindo, igual Nicodemos mentiu e tentou mentir diante do Messias. E o Messias disse para ele, não, você não pode ver. O nascido da carne é carne, o nascido do Espírito é Espírito. Se eu te falar das coisas que estão lá em cima, você não vai entender porque você não tem noção de como é lá em cima. Foi isso que Jesus disse. Agora, se o Messias estivesse falando com um filho daqueles que veio de cima da vontade do Pai, que tem o Espírito da verdade dentro dele, ele vai conseguir imaginar, porque o Espírito dele veio desse lugar. E quando se fala essa verdade, o Espírito lembrará daquilo que já viveu anteriormente. É isso que o Messias está retratando nessa passagem. Vejam só, cuidado para que ninguém te engane dentro das denominações, porque o enganador, ele tem enganado aos milhões e aos milhares. Eles leem uma coisa e enganam, mantendo as pessoas presas para inutilizá-las, para apiá-las e prendê-las. Outra coisa muito mais séria que eu quero falar para você, e divulgue esse áudio. Veja só, quando há uma manifestação ou um pedido de socorro das pedras que estão clamando, a igreja está calada. Quando um governo expõe cartilhas de pedofilia, de nudez, de ensinar as crianças a trocarem de sexo, a escolherem seus sexos, a igreja não faz nada. As pedras clamam e a igreja, através dos grandes líderes e dos seus líderes, não fazem nada. Por quê? Porque o mal que tem dominado a liderança das ovelhinhas fala para a liderança das ovelhinhas que não devem se misturar
com esse tipo de assunto como se as ovelhinhas não tivessem vivendo aqui no mundo. Então o que acontece? Por que que as ovelhinhas não intervêm e por que que elas estão doutrinadas ao não intervir? Porque se ela intervir, esse mal que está assolando o nosso governo, esse mal que está assolando, tirando o direito da humanidade, ele seria exterminado, ele acabaria. Essa quantidade de pessoas que estão aderindo agora ao gênero e não mais ao sexo, por que que agora tirou a palavra sexo e está colocando gênero? Porque agora não existe mais, eles não querem que exista mais o sexo masculino e o sexo feminino. Porque a criança agora, ou uma pessoa adulta, pode escolher casar com homem, mulher com mulher. Então, o que que vai fazer? De que sexo é você? Então, eles querem agora trocar por gênero. De que gênero você é? Você é do gênero masculino, ou senão você é gay e hétero, você é homossexual, você... Então tem gênero por causa disso. Preste atenção. O mal, ele está prevalecendo diante dos olhos da igreja. Porque vocês estão sendo doutrinados. Acordem. Fazem 2000 anos que o discípulo do Messias alertaram isso. O próprio Messias alertou isso. Para que o áudio não fique muito grande, eu quero terminar esse áudio, mas sabendo vocês que vou dar prosseguimento a esses alertas. Bem-aventurado aquele que escuta a verdade e reconhece. Porque quando ele sair desse sistema do mundo, quando ele deixar o seu corpo carnal, ele irá ser justificado por aquele que é justo. Um abraço a todos.